Queridos, queridas, nós encontramos a palavra de Deus revelando algo que nos deixa a pensar. E queremos compartilhar convosco, nesta ocasião, o texto da palavra de Deus que encontra-se em Jonas, no capítulo 2. E nós pensaremos, à luz deste capítulo 2 do livro do profeta Jonas, o seguinte tema: o cântico de gratidão de um moribundo. O cântico de gratidão de um moribundo. Mas o que é um moribundo? Um moribundo é uma pessoa semi-morta. É uma pessoa quase morta. Sim. Mas não existe um paradoxo neste tema? Se a pessoa está quase morta, se a pessoa está semi-morta, como é que ela vai cantar? E não somente como vai cantar, e cantar gratidão, expressar gratidão no seu cântico. É isto o que nós pretendemos ver neste capítulo 2 do livro do profeta Jonas. Algumas pessoas, elas estão moribundas, elas estão semi-mortas, quase mortas. Nós encontramos filhos que estão moribundos, estão quase mortos, porque têm vida física, têm vida psíquica, têm vida emocional, têm vida espiritual, mas vivem neste mundo como se estivessem meio mortos, semi-mortos. Filhos que são pesos para os seus pais. Filha que é um peso tremendo, porque vive como se não estivesse viva, mas como se estivesse já morta. Por outro lado, nós encontramos pais moribundos. Nós encontramos pais, homens, que têm filhos, mas que vivem como se estivessem mortos. Eles não atuam como seres vivos no que diz respeito ao seu filho, à sua filha ou aos filhos. No caso, tendo mais de um. É como se não existissem exatamente. Nós encontramos mães que deram à luz, que geraram vida, mas que estão moribundas. Elas não atuam verdadeiramente como mães vivas para o seu filho, para a sua filha ou para os seus filhos. Nós encontramos patrões que são moribundos. Eles atuam na vida dos seus colaboradores, mas atuam como se estivessem mortos. Nós encontramos empregados, colaboradores que atuam nos locais de trabalho como se fossem moribundos.
como se estivessem semi-mortos, como se não tivessem vida, arrastando os pés. Muitas vezes, literalmente, estas pessoas arrastam-se pelo chão, quer sejam filhos, filhas, pais, mães, patrões, empregados. Mas nós encontramos pastores moribundos, nós encontramos pastores que estão desenvolvendo a função de pastores, mas que estão semi-mortos. Eles não atuam como seres totalmente vivos. Nós encontramos igrejas moribundas, semi-mortas, que desenvolvem as suas ações como se não tivessem realmente vida. E nós vemos neste capítulo 2 de Jonas, justamente isto. Jonas, ele apresenta este cântico, mas é o cântico de gratidão, sim, mas um cântico de gratidão de um moribundo, de um semi-morto. No capítulo 2 de Jonas, do verso 2 ao verso 9, nós encontramos 8 citações do livro dos Salmos. Só no capítulo 2, do verso 2 até o verso 9 de Jonas. E são citações do Salmo 120, do Salmo 43, do Salmo 31, do Salmo 69, do Salmo 18, do Salmo 116, do Salmo 3 e do Salmo 142. Um pequeno capítulo 2 do livro de Jonas, mas encontramos 8 citações do livro dos Salmos. E amados, esta oração, que é um cântico de Jonas, nós encontramos que Jonas, ele expressa a gratidão a Deus, porque Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a oração de Jonas. Quando nós vemos no capítulo 2, no verso 1, diz assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus. Mas o texto continua: das entranhas do peixe. Verso 2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu, Senhor, ouviste a minha voz. Então, Jonas tinha razão de ser grato ao Senhor, porque o Senhor ouviu a voz de Jonas. Se ouviu minha voz. Mas ele vai adiante, ele não fica somente nisto. Ele diz: olha, este cântico é de gratidão ao Senhor, porque Ele me livrou do ventre do peixe. O verso 1, vamos reler, diz assim: orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, do ventre do peixe. Sim, senhores, sim, senhoras. Havia razão deste homem semi-morto, deste homem moribundo, ele expressar a sua gratidão ao Senhor, porque do ventre de um peixe, Deus ouviu a voz de Jonas. Se não bastasse, ele livra do ventre do inferno, de dentro do inferno. O texto é bem claro e fazemos questão de reler o verso 2: na minha angústia clamei ao Senhor.
Ele me respondeu, e do ventre do inferno gritei. Então, Jonas, ele não somente estava no ventre do peixe, porque ele havia sido jogado no meio dos mares, em plena tempestade, um peixe o havia engolido. Então, ele sentia que não somente havia sido engolido por um peixe, mas ele sentia, no mais profundo do seu ser, que ele estava semi-morto, que ele estava na região da morte, que ele estava no Sheol, que ele estava no inferno. O termo inferno aqui é lugar dos mortos. Então, no ventre do inferno, ele estava se sentindo, ele tinha a consciência de que estava vivo, mas ao mesmo tempo, a sua consciência dizia: eu estou no lugar dos mortos, eu estou no Sheol, eu estou no ventre do inferno. Mas justamente naquele lugar, Deus também o livrou. Adiante, nós vemos que livrou da angústia. A angústia, a amargura dominava Jonas, porque ele estava fugindo da presença do Senhor. Ele havia recebido um chamado, ele não quis atender o chamado do Senhor, e ele estava fugindo. A angústia dominava a sua mente, dominava as suas emoções, dominava o seu espírito, dominava o seu corpo. Mas ele é bem claro em ser grato a Deus, porque ele diz que o Senhor me respondeu, o Senhor me livrou. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, Ele me livrou. Mas quando nós vamos para o verso 3, nós encontramos, queridos, queridas, que não somente da sensação de que estava no inferno, da sensação de que estava no Sheol, no lugar dos mortos, não somente da angústia que o dominava, mas que ele estava na profundeza dos mares. O verso 3 é bem claro, quando diz o seguinte: porque tu, Senhor, me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Ele havia sido jogado não somente no mar, mas nas profundezas dos mares. Provavelmente, ele começou a oração dele no momento em que os marinheiros jogaram-no do navio no meio da tempestade. Ali, provavelmente, ele começou a orar: estou morto, morri, não há escapatória. E ele se vê envolvidos por uma grande tempestade. Os versos 1, 4, 12 e 13 registram justamente isto. Melhor dizendo, os versos, capítulo 1, verso 4, 12 e 13. Capítulo 1, versos 4, 12 e 13. Registram esta grande tempestade. Provavelmente foi ali que ele começou esta oração. Ele disse: morri, não tenho escapatória. Mas ele clama, e Deus ouve. Deus atende a oração. Daí ele expressar a mais profunda gratidão. Mas ele é grato a Deus, porque ele se sentiu descartado por Deus. Ele se sentiu alijado por Deus. Ele se sentiu afastado de Deus. Não ele, porque ele fugiu, mas ele olha para si mesmo e diz: Deus me abandonou, Deus me descartou, eu não sirvo mais para Deus. E então nós vemos no verso 4 do capítulo
2, o seguinte: eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Lançado estou de diante dos olhos de Deus, dos olhos do Senhor. Afastado estou. Deus me descartou, mas ele vai adiante e ele diz: todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. Ele expressa a gratidão a Deus, porque ao mesmo tempo em que ele se considera um moribundo, um semi-morto, descartado por Deus, ele exerce uma fé inabalável e ele diz: eu ainda contemplarei, sim, o templo da tua santidade, porque ouviste minha súplice voz, quando clamei por socorro. Meu querido, talvez você esteja fugindo de Deus. Minha querida, talvez você esteja fugindo de Deus. Talvez a angústia esteja envolvendo a tua vida. Talvez a amargura esteja envolvendo a tua vida. Talvez você queira jogar a toalha, queira desistir de tudo e de todos. Talvez você já tenha desistido, mas nesta ocasião, neste exato momento, à luz deste texto, você precisa seguir o exemplo de Jonas. Fui descartado, mas eu tenho fé, eu tenho convicção de que na minha angústia, Ele ouve a minha oração e eu ainda estarei no templo contemplando a sua santidade. Livra das águas do abismo, das águas no verso 5 do capítulo 2. Livra da morte, os versos 6 e 7, nós encontramos exatamente o seguinte: eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste minha vida, ó Senhor Deus meu. Quando desfalecia em mim minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Deus livra aquele moribundo, livra da morte, na sepultura, no túmulo. Na mente de Jonas, ele estava sepultado, estava morto, estava no Sheol, no Hades, no inferno, no lugar dos mortos, mas na sepultura, ele diz neste cântico: o Senhor se lembrou de mim. Ao invés de continuar fugindo do Senhor, ele em espírito volta para o Senhor. Ele reconhece Deus como Senhor da sua vida. Sim, queridos, sim, Deus, o Deus eterno, Ele contempla cada um de nós. Não importa a situação, pastor, eu pequei muito, o Senhor te alcança aonde você está. Deus, Ele não vai me perdoar. O Senhor te alcança aonde você está. Mas o meu pecado é muito grande. O Senhor te alcança aonde você está. Eu não me considero mais vivo, me considero um moribundo, um semi-morto. Deus te alcança aonde você está. Jonas, ele, no verso 9, do capítulo 2 do seu livro: mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação.
jogado no meio da tempestade, engolido por um grande peixe, desceu às profundezas da terra, aos fundamentos da terra, longe de tudo e de todos. Ele lembra-se do Senhor e agradece ao Senhor. De tal forma que lhes oferecerei sacrifício com a minha voz de agradecimento ao Senhor. Sim, queridos. Não importa se o pecado é grande ou pequeno, não vale a pena viver afastado do Senhor. Você que está firmado no Senhor, reconsagre a sua vida agora. E diga: sim, Senhor, um dia eu consagrei a minha vida a Ti, mas agora, pela segunda vez, eu estou fazendo a reconsagração. Eu ratifico, eu afirmo e reafirmo: o Senhor é a minha salvação. E o voto que eu votei ao Senhor, eu pagarei. A minha vida está entregue totalmente a Ti. E quando Jonas termina esta oração, este cântico de gratidão ao Senhor, nas profundezas dos mares, no ventre de aquele grande peixe, nas profundezas da terra, longe de tudo e de todos, ao invés de jogar a toalha, ele levanta a cabeça e glorifica o nome do Senhor. E diz: do Senhor vem a salvação. E a Bíblia diz, no capítulo 3 de Jonas: e veio a palavra do Senhor no ventre do peixe, nas profundezas da terra, nas profundezas dos mares, pela segunda vez a Jonas. Diz: levanta-te e realiza o meu trabalho. Uma vez, outra vez, segue em frente e exalta e glorifica muito mais o nome do Senhor. Se você falhou na caminhada, esta é a hora de você se voltar para o Senhor. E se você nunca tomou uma decisão ao lado deste Deus Todo-Poderoso, faça isto agora. E diga: Senhor, aqui está a minha vida. Eu pertenço totalmente a Ti. Uma vez, outra vez. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, teu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui
angústias vão ter fim e gozará perfeita paz. Uma vez, outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozará perfeita paz. Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, estende a sua mão. Uma vez, outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozará perfeita paz. Uma vez, outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozará perfeita paz. Uma vez, outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozará perfeita paz. Uma vez, outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozará perfeita paz. Cântico de gratidão de um moribundo. Jonas. Ao invés do cântico de gratidão de um moribundo, que a partir de hoje seja o cântico de gratidão de um filho de Deus. Seja o cântico de gratidão de uma filha de Deus. Sim, a partir de hoje, mesmo consciente de tudo que você passou, mas que abra o seu coração, a sua mente, a sua voz, o seu espírito, e cante, mas cante de gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que Ele é, e por tudo aquilo que Ele realiza e vai realizar na tua vida. Senhor nosso Deus, nós te pedimos agora, se tem alguém que está envolvido pelas tempestades desta vida, se tem alguém, Senhor, que está nas profundezas dos mares da angústia, da decepção, da rejeição, meu Deus,
Se tem alguém que está distanciado de ti, que está sentindo, Senhor, laços de morte envolvendo a sua vida, meu Deus, assim como tu deste a segunda oportunidade a Jonas, que agora, neste exato momento, seja a segunda oportunidade desta vida. Meu irmão, levanta-te de onde tu estás. Minha irmã, levanta-te de onde tu estás. E glorifica agora, em gratidão, ao Senhor. Que o amor de Deus, a graça eterna de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo permaneçam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.